Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas, como vocês vêm acompanhando, giram em torno de política, economia, ciência, cultura, comportamento. Hoje vamos falar de política, especificamente da sucessão presidencial. Há um pouco mais de 5 meses da eleição de outubro, não se tem candidatos já consolidados. Apenas um que já vem mantendo a sua candidatura há algum tempo, que é o deputado Jair Bolsonaro, que está aí na corrida presidencial. Outros pré-candidatos ainda não se firmaram como candidatos verdadeiros. Temos a Marina Silva, o Ciro Gomes, o Geraldo Alckmin e a surpresa dessa última pesquisa da Datafolha, que aponta um percentual expressivo de 10% na preferência para o pré-candidato do PSB, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, que parece ser a grande surpresa. Vamos conversar sobre esse tema com o economista e professor Jorge Emílio Bastos, convidado que já esteve aqui outras vezes e uma pessoa que está profundamente informada dentro desse campo da política. Jorge, essa falta digamos, de expressão maior dos candidatos junto aos eleitores, isso faz parte da política? Se deve esperar o início do guia eleitoral ou a essa altura já deveria ter candidatos definidos, as pessoas já estariam falando de seus candidatos a essa hora? Bom, o ideal seria que já houvesse um processo de maturação política, até para nós estarmos agora começando a debater programas, ideias, programas, conteúdos. Mas, infelizmente, esse quadro que você apresentou aí representa bem o estado ou estágio de fragmentação política que o Brasil está vivendo, Esse grau de incertezas e, enfim, em tudo aquilo, como dizia o velho Marx, que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, nós estamos vendo as velhas organizações partidárias se dissolvendo, buscando novas nomenclaturas, e com isso também as mudanças partidárias que nós tivemos, sobretudo agora, na abertura desta janela partidária, que permitiu que os candidatos, nos diversos níveis, desde deputado estadual até presidente da República, pudessem buscar novas legendas. Então, houve um troca-troca aí que realmente deixa o sistema político ainda num estado de incerteza, enfim, e o eleitor mais ainda. O eleitor parece estar completamente desinformado dos programas e ações previstas pelos candidatos, Isso parece não fazer muito parte da política brasileira, que é aqueles programas de governo que geralmente os candidatos fazem um mise-en-scène, arquivam num cartório, dizem que vão fazer, distribuem cadernos imensos com variados programas, com programas bem detalhados, e nada disso acontece. Agora mesmo, essa eleição presidencial, o foco é muito maior nas personalidades individuais do que mesmo nas propostas de trabalho. Isso é tipicamente brasileiro? Rapaz, a política brasileira ela é uma política personalista. Na verdade, nós, os partidos políticos, são meras agremiações aonde a legislação determina que você tem que ter uma filiação partidária. Então, a gente tem uma baixíssima tradição partidária no Brasil, de militância partidária. E a realidade disso é que os partidos são apenas cartórios eleitorais. Tanto que uma das questões que foi suscitada na reforma política, que foi há 2 anos atrás, que estava no debate, na discussão, era a possibilidade de haver candidaturas avulsas, como existe em vários países do mundo. Então, mas aqui no Brasil não prosperou. Então, por conta disso, os partidos são meras legendas que abrigam candidatos que tenham ou não identidade com o seu suposto conteúdo programático, onde todos são iguais. Se você abrir os programas na Justiça Eleitoral, tiver a curiosidade de abrir, você vai ver que há
quase que 90% de semelhanças, inclusive na mesma nomenclatura. Há 10% ali de pequenas variações que dão a cada um uma leve diferenciação, que para o eleitor não significa absolutamente nada, porque os próprios eleitos, depois de eleitos, são os primeiros a contrariar tudo aquilo que afirmaram em praça pública e especialmente nos guias eleitorais. Tanto que em alguns países há hoje um instituto que é um instituto constitucional, né, que é o Instituto do Recall. O Instituto do Recall é um instituto que permite ao eleitor descredenciar o político, inclusive cassar o mandato dele por não cumprir aquilo que foi propalado na campanha eleitoral. Mas não temos uma espécie de recall que é essa questão da reeleição. Depois de 4 anos de mandato, se o governante, o executivo, não se deu bem, ele pode perder a eleição, pode perder a reeleição. Isso funcionaria também como uma espécie de recall ou não? Olha, não funciona não, porque você tem que esperar, infelizmente, ainda 4 anos de mandato. E hoje, 4 anos na vida econômica, na vida social, na vida das populações, na vida do cidadão, é muito. Depois que o indivíduo se elege, que senta na cadeira, seja qual for, de deputado estadual a presidente da República, eles mudam de postura e de atitude. Então, você esperar 4 anos para poder fazer essa substituição é muito tempo. Além do mais, 4 anos hoje, ao mesmo tempo, passam muito rápido e, por outro lado, também significam muito na vida das pessoas, na economia do país, na organização social, na vida das pessoas. Então, o Instituto do Recall, ele permite que você, num prazo, vamos dizer assim, que varia de país a país, em torno mais ou menos médio de 12 meses, você já identificar se o parlamentar ou o executivo, prefeito, governador ou presidente da República, já cumpriu aquilo que está se pautando, aquilo que ele se pautou, aquilo que foi um compromisso público, que inclusive aquelas aparições dele na TV, no guia eleitoral ou na propaganda política, que é um elemento institucional do processo eleitoral, aquilo já é uma espécie de compromisso. Aquilo já requeria, é como se fosse um certificado de qualidade, onde o eleitor já pudesse, olha, você não está cumprindo, subscrever um número X de eleitores que a lei poderia determinar, você já poderia cassar esse mandato. Não deixa de ser uma sugestão para os eleitores gravarem esses vídeos da campanha eleitoral e no decorrer do mandato ir cobrando via redes sociais. Entrarem com uma ação civil pública, uma ação civil pública, uma ação ou uma ação ou outra forma de manifestação, né, através de petições, né, onde você provoca a justiça eleitoral para a cassação desse mandato, já que não preencheu os requisitos que foi aqueles requisitos que foram comprometidos na praça pública ou no guia eleitoral. Exato, sem dúvida. Dentro dessa última pesquisa aí, presidencial, apareceu um fenômeno do Joaquim Barbosa, né? O ex-ministro do STF, que conduziu o julgamento do mensalão que condenou os primeiros petistas por conta da compra de votos parlamentares. E agora ele aparece como um possível candidato. Ele é um tipo diferenciado, não é, que já está fazendo uma campanha. Seus correligionários falam que ele teve uma infância pobre, ele é negro, ele teve muita dificuldade para subir, como uma campanha de penalização, como aconteceu com Lula também, o homem pobre que chega à presidência da República, esse tipo de coisa. Como é que você vê esse candidato Joaquim Barbosa? Olha, veja bem, todas essas formas de manifestação, onde exploram essa coisa da história do indivíduo, da história de dificuldade do indivíduo, isso para gerar uma espécie de comiseração popular, uma pena, e a partir daí sensibilizar as pessoas, isso aí é uma coisa que realmente anula o debate político. A gente deveria até valorizar a figura do ministro Joaquim Barbosa, que foi um indivíduo que, por seus próprios meios,
sem cotas, conseguiu chegar a ministro do Supremo, ou seja, demonstrando que a sociedade brasileira ela tem um mecanismo de ascensão social, que é o mérito, onde tem o mérito, o indivíduo, com todas as dificuldades, consegue chegar, e a maioria dos brasileiros passa por isso na sua vida prática, né? Então, nós temos aí inúmeros exemplos disso. O ministro Barbosa, Joaquim Barbosa, teve um papel exemplar como jurista. Antes de ser ministro supremo, ele foi um procurador de justiça. Então, tem uma carreira notável, uma carreira brilhante. Agora, daí a presidente da República é uma outra questão, porque você vai exigir, primeiro, um perfil de habilidade política, né? De negociação com variadas capacidade de articulação, capacidade de negociação, porque nós estamos transitando um momento muito conturbado da vida nacional. E o Brasil precisa, nesse momento, se inserir de novo na cena internacional, inclusive buscando um projeto nacional para que o Brasil se redefina internamente e se projete na cena externa, sob todos os aspectos. Então, o ministro Joaquim Barbosa é uma figura da mais alta categoria, mas, como nós estamos também vivendo um momento de um deserto de homens e ideias, né, porque os homens, a grande maioria do segmento político, foi aí atingido por esses escândalos de corrupção em vários níveis, né? Da Operação Lava Jato, do Mensalão, do Mensalinho, as diversas investigações que estão correndo, algumas que estão sendo abertas agora no Ministério Público Federal e outras que já estão transitando e tramitando nas diversas instâncias judiciais ou das investigações da Polícia Federal. Então, nós estamos vivendo um deserto de homens e principalmente de ideias. Agora, vamos aguardar que o ministro Joaquim Barbosa possa se explicitar, porque é conhecido o ministro Joaquim Barbosa, durante o período que esteve na presidência do Supremo, inclusive se aposentou muito cedo, né, exatamente alegando o alto nível de estresse naquela corte, e não foi fácil para ele presidir a corte naquele momento do Mensalão, né, que foi o embrião da Lava Jato, onde ele teve problemas seríssimos de coluna, que quase inviabilizavam algumas das sessões. E a presidência da República é outra fonte de estresse. Presidência da República não precisa ir muito longe, não. Você basta ver, por exemplo, uma figura aqui, dá só um exemplo. Barack Obama, quando entrou na presidência dos Estados Unidos, então Barack Obama era um menino. Quando saiu de cabelo branco, com menos de 50 anos, com 52 anos de idade. Então, veja bem, não é brincadeira. Num país como o Brasil, que nós estamos precisando superar problemas aí, que estão aí se acumulando, né, de toda a ordem, então vai ser uma coisa penosa, requer, inclusive, uma certa juventude, né? Vamos dizer assim, uma saúde rígida, você tem uma saúde rígida para enfrentar, porque não é moleza, é um desafio, né? Mas vamos aguardar as manifestações e o que é que o ministro Joaquim Barbosa vai nos oferecer. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa aqui sobre política e campanha eleitoral com o Jorge Emílio Bastos, para saber por que Lula insiste em ser candidato, quando a legislação em que ele foi enquadrado proíbe qualquer candidatura sua. Daqui a pouco.